Salve, salve, navegantes do saber. Eu sou o Guto Nogarol e você está no Política se Debate. Esse vídeo que você vai assistir é o corte de uma de nossas lives. Espero que vocês gostem do conteúdo, da forma como abordamos os mais diversos assuntos que afetam a vida de todos os brasileiros. Se vocês ficarem até o final e realmente gostarem do que estão acompanhando, deixe seu like, compartilhem o vídeo com seus amigos e dê uma chance para o canal. Se inscrevam aqui embaixo, ativem o sininho de notificações para quando estivermos fazendo as nossas lives ou lançarmos vídeos novos. E assistam até o final, vocês vão gostar. O que impede o país de crescer são péssimos governantes. E o brasileiro tem os piores, e o Brasil tem os piores deles. Só não está pior, para dizer a verdade, que os países socialistas, que as ditaduras. Mas estamos caminhando para isso. Vocês querem entender um pouco mais? Vamos seguir, vamos ver outra notícia aqui da semana. O governo Lula fez um decreto recentemente para aumentar a cobrança de IOF. IOF é cobrado em operações financeiras. Você quer comprar uma casa nova? Vai pagar um imposto maior. Você quer comprar aquele carro novo, financiado? O imposto é maior. Você pretende investir no exterior? Ou pretende realizar aquela viagem tão sonhada para o exterior? Pois bem, vai pagar mais imposto. E aí, IOF. Operações de crédito, operações de exportação, operações grandes entre empresas geram IOF. Adivinha quem vai pagar essa conta? Ao contrário do que muitos professores tentam ensinar na faculdade de economia, não é o empresário. Não existe elasticidade para o empresário. Esse custo vai ser repassado para o produto final. Portanto, esse peso vai recair sobre o consumidor, sobre o mais pobre, sobre aquele que, infelizmente, gasta a maior parte do seu dinheiro no consumo. Mas sobre esse assunto, sobre o impacto de um imposto na vida da população, nós temos um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link fixado na descrição, num comentário fixado, e olhem no nosso canal. Tem um vídeo bem explicado. É bem interessante. Vocês vão entender que, no fundo, quem paga essa conta é o mais pobre, que gasta com consumo ou ficando sem emprego. Afinal de contas, as empresas destinam grande parte do recurso para o governo, para o Estado. Para ser mais preciso, 40% de toda a riqueza que o Brasil produz hoje está nas mãos do governo, que não faz nada e toma esse dinheiro da gente. Mas não bastasse isso, o governo Lula tentou aumentar o IOF, o Congresso imediatamente respondeu. Claro, eles também estão olhando o lado deles, eles também querem se proteger para as eleições do ano que vem. E vetaram, derrubaram essa cobrança. Derrubaram conforme está previsto no regulamento, que é a nossa Constituição. Seguiram todos os passos devidos. Seguiram os passos devidos. Seguiram o rito do processo legal. Coisa que há muito tempo foi abandonado pela STF em todas as situações. E com isso foi vetado, foi derrubada a cobrança do STF. Mas como nós bem sabemos, o Brasil já é governado pelo próprio STF há muito tempo. Talvez aí eu diria 6 ou 7 anos. Vocês vão entender mais à frente. Nós vamos mais a fundo. E o governo recorreu ao STF, então, para tentar reaver essa cobrança. Afinal de contas, o governo precisa de dinheiro urgentemente, pois ele já está quebrado. Ele já cometeu crime fiscal. O governo Lula já deveria ter sofrido um impeachment. Só não sofreu ainda porque ele é um fantoche desse senhor que está aí na tela, do senhor Alexandre de Moraes. Lula é um brinquedinho dele. Afinal de contas, quem manda no Brasil é ele. Ele decide tudo. Ele investiga, ele acusa, ele condena, ele aplica a pena se for preciso. Daqui a pouco ele vai ser até a polícia. Talvez, em breve, não vai ser a PF que vai na casa do Bolsonaro, não. Talvez ele vá pessoalmente, viu? Afinal de contas, ele é um magnânimo. Magnânimo
Alexandre o Grande. Então ele decidiu voltar com a cobrança do IOF, ainda que em parte tenha deixado algumas coisas de lado. No entanto, ele viola claramente a independência dos poderes que rege o Brasil. O Brasil hoje ele tem separação dos poderes, o judiciário, o legislativo e o executivo. O executivo é a figura do presidente, que executa aquilo que é aprovado. Bom, o governo, lógico, ele pode propor algumas leis, ele ainda pode tentar um decreto, algumas coisas que sejam necessárias justamente para a execução desse governo, para que o governo possa continuar vivendo. No entanto, é executivo. O judiciário interpreta as leis em excepcionalidade, julga alguns casos excepcionais. No caso do Brasil, temos a questão do foro privilegiado. Portanto, políticos no mandato, crimes que sejam relativos ao mandato, são julgados diretamente no STF. Ele deveria ser chamado apenas como um mediador. E temos o legislativo, que é quem propõe as leis, que quem formula as leis. Então, basicamente, para a gente entender o funcionamento, é da seguinte forma. No caso da Câmara dos Deputados, que hoje são 513, basta maioria simples para ser aprovada uma lei. Se for uma emenda na Constituição, afinal de contas, ela não pode ser modificada, ela não pode ter um item retirado. Mas você pode fazer uma emenda para um entendimento mais preciso de algo que, na época, talvez não fosse tão claro. Aí você precisa de maioria qualificada, 2/3 da Câmara e do Senado. E uma lei simples, maioria simples. Pois bem, com mais de 314 deputados, ou seja, com maioria qualificada, com maioria para uma emenda na Constituição, Câmara e Senado, depois com quase 50, 60 senadores, aprovaram a lei que veta o aumento do IOF. Afinal de contas, isso não é competência do governo federal. Isso daí é uma cobrança que, sim, deve ser passada pelo Congresso, deve ser analisada por eles, deve ser uma lei. Mas, violando tudo, o ministro decide, então, como ele é o senhor da verdade, o senhor da razão, ele decidiu voltar com a cobrança do IOF, atropelando, como bem diz a matéria, o legislativo. Um legislativo que, bom, para usar as palavras do ex-presidente, aliás, para usar as palavras do atual presidente Lula, se antes nós tínhamos uma Suprema Corte acovardada, hoje nós temos um legislativo acovardado, um Congresso covarde, um Congresso fraco, um Congresso que, como muitos dizem, poderia ser fechado. Afinal de contas, não foram capazes de se levantar e agir contra Alexandre de Moraes. Nós temos um Senado que é o poder moderador justamente do STF. Sim, o Senado Federal no Brasil tem poder em cima do STF. O STF não é a última palavra. Violações como a desse senhor, violações que ele vem cometendo em julgamentos, em denúncias de crimes, e como essa de atropelar o legislativo, é passível de impeachment. Mas enquanto o povo sofre, enquanto o povo vai pagar essa conta, parece que os senadores dormem em berço esplêndido, não? Parece que eles também não estão muito, digamos, preocupados com os brasileiros. Parece que eles não estão muito preocupados em resolver os nossos problemas, em cuidar de fato do nosso país. Esse é o sentimento que a gente fica. Isso é o que nós vamos vendo acontecendo pouco a pouco no Brasil. E como eu disse anteriormente, para aqueles que não acreditavam, 2 anos atrás, quando avisávamos... Perdão, pessoal. Para aqueles que não acreditavam, quando avisávamos 2 anos atrás que a eleição do Lula levava o Brasil para o caminho da Venezuela, e já estávamos no caminho da Argentina para virar uma Venezuela, eram 2 passos, o primeiro já foi dado. A tirania vem tomando conta do Brasil. Afinal de contas, o próprio ministro já assumiu isso.
Moraes exalta coragem do STF contra inimigos nacionais e estrangeiros. Ministro diz que judiciário não permitirá atos hostis derivados de negociações espúrias e criminosas de políticos brasileiros com o Estado estrangeiro. Não vai deixar, ministro? Eu vou dizer para o senhor por quê. Porque isso daí o senhor quer exclusividade. O STF, os senhores da verdade, não aceitam a concorrência, não aceitam a verdade que está sendo jogada na cara de vocês, não aceitam que vocês estão usurpando do poder, que vocês estão agindo como ditadores, como inquisitores na Idade Média, como tiranos. Afinal de contas, ministro, negociações espúrias acontecem nessa casa, acontecem no STF. Ou nós vamos esquecer do missão dada e missão cumprida por um ministro do TSE? Será que o brasileiro já esqueceu? Talvez sim. Talvez a esquerda mais radical, aquela cega, talvez tenha esquecido. Mas talvez tenha muito brasileiro que ainda lembre. E nós não vamos deixar esquecer. Lembra disso, ministro? Para a gente tocar mais ainda na ferida, os próprios juízes do STF, alguns ministros, vêm anulando condenações da Lava Jato sob a justificativa de que o juiz Sérgio Moro mantinha contato com membros do Ministério Público. Mas me fala uma coisa, ministro. E o nosso queridíssimo PGR pau mandado jantar na casa de ministro do STF e o nosso procurador-geral da República estar presente com os senhores em reuniões, jantares que o STF promove com o presidente da Câmara e do Senado. Ou, vamos dizer ainda mais, ministro, vamos botar o dedo na ferida mais a fundo, investigações liberadas pelo STF, coordenadas com a Polícia Federal, contra o pai de Hugo Mota, quando ele cogitou votar a anistia. Quem são esses inimigos nacionais e estrangeiros, ministro? Fala para nós. Como eu disse anteriormente, Cuba, Venezuela, Rússia, Coreia do Norte, entre outras ditaduras no mundo, começaram exatamente com esse discurso do senhor, que os americanos eram os inimigos do Brasil, que eram os inimigos desses países, que o povo precisava de soberania, que a democracia tinha que ser defendida a unhas e dentes. Mas o que nós vemos no fim desses países é somente o sofrimento e a tirania e ditadores que ascenderam ao poder. Assim nasce uma ditadura, ministro. E o senhor está sendo responsável por criá-la no Brasil. O senhor está sendo responsável ou irresponsável de jogar na lama a história tão bonita que o nosso Brasil tem. Uma história de luta, uma história de superação, um país com potencial. Afinal de contas, eu me lembro muito bem, quando eu ainda era criança, de ouvir que o Brasil era o país do futuro. E o Brasil tem tudo, tem tanto potencial. O Brasil não tem furacão, o Brasil não tem terremotos, o Brasil não tem vulcão, o Brasil tem terras férteis, o Brasil tem oceano, o Brasil tem terras para produzir, mas o Brasil, acima de tudo, tem um povo que é guerreiro, tem um povo que é lutador, tem um povo, ministro, que não aceita isso que o senhor está fazendo, um povo que supera a adversidade, um povo que é muito bem visto quando trabalha fora do seu país, pela sua criatividade, pela sua alegria, pela sua beleza. Mas o que o senhor vem fazendo, ministro, é jogar fora toda essa história que nós temos por um projeto de poder, talvez com medo que a verdade surja, com medo de que se descubra tudo de errado que o senhor já cometeu e, quem sabe, o que está por trás. Isso é somente o que podemos analisar
no que nós vemos. Vou recomendar aqui, se vocês quiserem ver um pouquinho mais sobre as eleições ou o que está acontecendo também, o nosso querido amigo Thiago Pavinato, ele fez um vídeo excelente tratando das nulidades do processo contra Jair Bolsonaro. E eu adianto para vocês, não são poucas, são muitas. Mas o que o ministro de fato precisa trazer para nós aqui é quem são esses inimigos, ministro? Para mim, os verdadeiros inimigos usam toga e estão no STF. Esse é o Brasil. Esse é o momento que nós vivemos. Um momento de reflexão, um momento de luta, um momento que o povo brasileiro tem que estar atento. Porque, como eu disse, estávamos antes a 2 passos de virar a Venezuela. O primeiro já foi dado. A censura que existe no Brasil, a perseguição contra a oposição política. Maria Corina denunciou essa semana prisões em massa na Venezuela. Quantos opositores em Venezuela, em Cuba, morreram? Clezão morreu na cadeia. Mauro Cid foi pressionado por uma delação. Bolsonaro está com tornozeleira. Oswaldo Eustáquio está exilado. E tantos outros que estão presos. O Brasil vive a ditadura da toga. O Brasil vive a ditadura de Alexandre de Moraes, onde me faz acreditar que outros apenas o seguem por medo. E não por respeito, ministro. Respeito não é assim que se consegue. Respeito é agindo de forma correta, é agindo respeitando as leis que o senhor desconhece ou finge que não conhece para violá-las, violentá-las da maneira mais sórdida que tem. Afinal de contas, o senhor sabe todas as irregularidades que vem cometendo nesses processos, nesses últimos anos. E quando eu falava que é o Alexandre de Moraes, é o STF quem governa o Brasil, nos últimos 7 anos, desde cerca de 2018, o número de ações no STF vem crescendo de maneira drástica, de maneira absurda. Desde 2018, o STF foi acionado mais de 800 vezes. Sempre que a esquerda é contrariada, sempre que é aprovada uma lei que a esquerda não gosta, eles vão quase que como uma criança birrenta chorar no colo do STF. E que em 95% das vezes dá razão para eles. Os protege como se fossem filhos, novamente, sem se preocuparem com o resultado disso para o Brasil, sem se preocuparem se isso vai trazer algum resultado para o nosso país, se isso vai de fato ter algum reflexo, se isso vai trazer alguma consequência. Simplesmente acatam aquilo que a esquerda pede. Não acreditam? Vamos seguir mais um pouco. 4 a cada 5 processos. Ou seja, desses 800 processos, desses 800 acionamentos desde 2018, cerca de 640, 650 foram feitos por partidos de esquerda. Se nós olharmos bem, principalmente durante o mandato de Michel Temer e, sobretudo, de Jair Bolsonaro, sempre que algo era tentado em prol ao país, em benefício ao povo. Não acreditam que é em benefício ao povo? Vamos lá. A prova aqui novamente. Volto com essa matéria. O IOF. O IOF que é o povo que paga, que é você que paga. Se uma indústria precisa de crédito e esse crédito ficou mais caro, o produto dessa indústria vai ficar mais caro para você. Vai ficar mais caro para o povo. Se a empresa tem que pagar mais IOF, tem que direcionar recurso para pagar imposto, ela vai deixar de contratar funcionário. Ela vai deixar de girar a economia de fato. Ela vai deixar de produzir. Ela poderia usar aquele recurso para outras coisas.
E o que foi aquilo ali? E o que foi o STF? Atendendo a esquerda brasileira que não está preocupada com o povo, a esquerda brasileira que quer multiplicar o número de pobres, a esquerda brasileira que quer ter a população dependente, que não aceita ser contrariada. E os excelentíssimos ministros atuam em favor a eles, quando deveriam se colocar no seu lugar e deixar que o legislativo legisle, crie as leis, que eles façam e cumpram o papel. Afinal de contas, quem foi eleito pelo povo? Se eles juram defender a democracia, então vamos lá. Se eles defendem a democracia, quem elegeu deputados? Quem elegeu os senadores? E quem elegeu esses senhores que estão no STF? Ninguém. E ninguém os elegeu. Eles simplesmente são indicados políticos. Basta olhar as últimas 2 nomeações. Lula indicou seu advogado pessoal. Lula indicou seu ministro da Justiça. Gente, isso é um absurdo. Um juiz, vou usar o caso do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, do Ministério Público, para eles concorrerem a uma eleição, eles tiveram que pedir demissão do cargo, ficar mais de 6 meses afastados. Mas o senhor Flávio Dino foi nomeado ministro da Justiça, deixou de ser ministro da Justiça para imediatamente ser ministro do STF. E o ministro do STF, que acabou de sair, virou ministro da Justiça. Gente, isso é um absurdo. Isso num país sério, isso não existe. Isso num país com um mínimo de organização, com um mínimo de respeito às leis e às instituições daquele país, isso não aconteceria. Flávio Dino deveria ficar no mínimo 1 ano afastado da política. Zanin jamais poderia ser indicado ao STF, ele é advogado pessoal do Lula. Como que o Zanin vai poder julgar o Bolsonaro, sendo que ele é adversário político, não é inimigo, é adversário político de Lula, que foi seu cliente? Gente, isso é absurdo. Num país qualquer, isso não aconteceria. Isso acontece em tiranias, em ditaduras. O próprio Trump, que pôde indicar um ministro para a Suprema Corte Americana, não indicou seu advogado pessoal. Eu acho que é a única vez na história de um país que essa aberração acontece no Brasil. E o STF, como Lula disse, se estava acovardado, agora se sente o leão, agora quer tomar conta do Brasil, agora quer governar. E governar sem voto. E justamente defendendo a democracia. Como isso é possível? Como que eles querem defender a democracia se eles agem como tiranos? Eles têm que defender o que eles falam. O povo não pode mais aceitar. Não é. Gente, participar dos protestos agora contra o STF e o Alexandre de Moraes já não é mais pelo Bolsonaro. É pela liberdade do povo. É pela liberdade de poder falar, é pela liberdade de poder fazer o que eu estou fazendo aqui, vir se expressar. E não ter a censura prévia. O Bolsonaro está impedido de dar entrevista, ele não pode publicar em redes sociais, ele não foi condenado. Mas esse senhor usurpa dos poderes e quer governar o Brasil. Xandão, quer governar? Pede demissão, sai do STF, se candidate. Como disse o Lula, um político pode mentir, pode roubar, pode fazer o que for, mas ele tem que estar no meio do povo. Tem esse vídeo do Lula, pesquisem aí, talvez eles não gostem. Vou trazer na próxima live para vocês, na segunda-feira. O Lula falando isso. Então vai lá, Xandão. Anda no meio das ruas, anda no meio do povo. Será que o povo vai te abraçar como abraça os candidatos da direita? Como abraça Bolsonaro, como abraça Nicolas, entre outros? Eu duvido. Eu duvido, porque mais da metade dos brasileiros já veem o STF como o principal culpado, como a maior ameaça à democracia brasileira. O senhor, ministro Alexandre de Moraes, quando o brasileiro diz que é o STF,
Eu acho que a pesquisa é feita para proteger a sua imagem. Ou talvez é feita com medo da reação que o senhor tenha, que é a reação de um tirano. Porque se colocarem o nome do senhor lá, eu acredito que essa pesquisa vai dar mais de 50%. Nós vamos bater ali 70%, 80%, talvez 90%. Todo mundo está vendo. Talvez só aquela esquerda radical, aquela esquerda cega, fanática, vai estar do seu lado, ministro. O brasileiro não está mais, não. O brasileiro não acredita nisso mais, não. Então chegou a hora do Senado acordar. Ou o Senado faz alguma coisa, ou o brasileiro vai para as ruas e cobra que os senadores... Você lembra em quem votou? Cada estado tem 3. É simples. É só entrar no portal do Senado, gente. Tem o e-mail deles. Vamos lotar a caixa de e-mail dos senadores, cobrando um posicionamento deles. E lembrando, o ano que vem, nas eleições, nós vamos escolher 54 senadores, 2 para cada estado. Aqueles que correm risco que o mandato termina, eles devem ser cobrados, pressionados a agirem para pôr um limite nessa tirania, para colocarem um limite, um freio no que vem acontecendo. Não é mais possível a gente ficar esperando isso daí. Não vai mudar, não é só uma tarifa do Trump, não é só uma lei Magnitsky. Como eu já havia dito, tem vídeo aqui no canal falando isso, tem short falando isso aqui atrás. Não era com sanções que ia derrubar o ditador da Venezuela. E não derrubou. Nicolás Maduro continua lá. Ele está lá, desfrutando de tudo que ele de todos os crimes que ele cometeu. Não são sanções. Ou o povo vai para as ruas agora, ou o povo se movimenta agora, ou podem dar adeus ao nosso Brasil. E, infelizmente, o Brasil está sob risco de virar Venezuela, Cuba, de ficar na miséria do país e virar lixo. Nós temos que acordar, gente. E para provar isso, vamos analisar um vídeo. Na última segunda-feira, hoje é dia 24 de julho de 2025. Na última segunda-feira, dia 20 e 21, vamos conferir aqui. Exatamente, na última segunda-feira, dia 21 de julho, o presidente Lula falou num congresso no Chile: democracia sempre. Vamos ver o que ele falou lá e vamos reagir? Vamos analisar as falas do Lula?